Olá, boa noite, eu sou o Gabriel Ferraz e quero te dizer de cara qual é o motivo por que eu estou aqui, qual é o propósito. Há muito tempo eu parava e me perguntava o que fazia as pessoas fluírem. Numa apresentação, numa dança, numa roda de samba, eu gosto de um bom samba, em uma comunicação, como pessoas conseguiam entreter o olhar numa palestra, numa reunião, como as pessoas conseguem chegar às vezes numa comunicação, saber o momento certo de ouvir, compreender e falar. Esse projeto que saiu do meu coração, que é feito de uma forma estruturada, ordenada, organizada, está hoje no seu 4º episódio. Uma pessoa muito, que eu estou muito feliz que vai estar aqui com a gente, que é o Bruno. Eu vou contar um pouquinho como eu conheci o Bruno. O Bruno, ele é um mentor, ele é um consultor, ele é um cara super gente boa, que eu sigo em todas as redes, que ele nos ensina a arte de contar as histórias através dos nossos olhares, contar os nossos perrengues, estruturar esses perrengues. E como eu conheci o Bruno? Eu fui num curso que ele, junto com o Paulo, lá na Story Talkings, fizeram sobre comunicação. E foi muito gratificante poder trocar essa ideia, poder conhecer o trabalho deles. E hoje é muito bacana tê-lo aqui. Gosto da possibilidade de construirmos juntos alguns olhares, algumas reflexões que estamos passando por esse ano de 2020. O Bruno já está aqui. Deixa eu chamar ele, só um minutinho. Bruno, boa noite! Alô? Alô, tá? A pergunta acho que mais falada no ano de 2020. Tá me ouvindo bem? Olá? Fala alguma coisa. Tá me ouvindo bem? Agora tô. Perfeito. Eu acho que essa é a pergunta mais falada no ano de 2020. Ah, tá me ouvindo bem? Ou então o seu microfone tá no mudo, tira do mudo. Bruno, você tá em Brasília? Tô em Brasília essa semana. Hoje eu tenho uma participação especial aqui da minha toalha, que eu ganhei da Michelle, diretamente de um clube que eu gosto muito. Sem fazer merchan aqui, porque olha, em São Paulo, meu amigo. Não, mas aqui tá pior, você não tá entendendo. Eu tô quase tomando a decisão de só dormir durante o dia e trabalhar à noite, porque é inviável. Bruno, eu tô muito feliz com a sua participação, eu me divirto com como você compartilha com a sua cara as ideias, a construção. Eu acredito que esses minutos que nós estaremos juntos será muito enriquecedor para os nossos amigos em comum, né? E desde já fica meu muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Enfim, é um prazer falar com alguém que gosta dos meus posts e não me cancela, né? Porque tem outro lado da história também. Esse recorte nós utilizaremos mais para o final. Esse projeto que te faz fluir, ele saiu do meu coração porque eu via pessoas nadando, pessoas correndo, pessoas cantando, pessoas às vezes comunicando, conseguindo organizar as ideias. Eu senti uma fluidez muito bacana. Então, para mim, isso é o que faz fluir. Para o Gabriel, olhar o que as pessoas fazem sem se preocupar numa reunião, se a hora está passando. Claro, nós temos muitos compromissos. E assim, Bruno, antes de você se apresentar, antes de você contar um pouquinho quem é o Bruno, direto e reto. Bruno, o que te faz fluir? O que me faz fluir? Cara, contar histórias me faz fluir. Eu realmente gosto disso. Não é uma marca, não é só uma marca pessoal, não é só uma profissão. É um negócio que está comigo. Eu nasci com isso, né? Só para contar uma história para ajudar a responder isso, minha avó faleceu com 98 anos, né? Então ela viveu uma outra época. Enfim, ela faleceu alguns anos atrás e ela tinha vivido ali no comecinho do século. Ela viu a Primeira Guerra, viu a Segunda Guerra. E a coisa que eu mais gostava, né, desde criança, era sentar com a minha avó e falar assim: vó, conta uma história para mim. Então, putz, eu adoro ouvir história e adoro contar história. Desde muito cedo, isso para mim é o que me faz fluir.
Eu agradeço muito a sua contribuição. O Alex Schultz, que é um amigo nosso em comum, ele foi o primeiro que esteve aqui nessa trajetória. Ele disse que a fluidez para ele, o que fazia ele fluir, é quando ele estava na moto, quando ele sentia o momento presente. Uma colega lá do MBA, da FGV, disse que o que ela faz, o que ela sente a fluidez, é podendo ser quem ela é. E na semana passada, o seu xará, o Bruno, ele falou que fluidez para ele é ele poder estar à vontade com as pessoas que ele confia, onde ele possa errar. Eu já trago aqui um contexto, Bruno. Qual é a importância do erro na construção de um storytelling? E para quem está aqui, já desejo uma boa noite para as minhas amigas, meus amigos, aos amigos e amigas do Bruno em Comum. Para quem é leigo, o que é o storytelling? Então vamos lá, duas perguntas, né? O que é o storytelling? Storytelling é um conjunto de técnicas, né, que normalmente são utilizadas lá pela área do entretenimento. Não tem muito a ver com o mundo corporativo, pelo menos não a princípio, tá? Então, quando você vai fazer um filme, quando você vai escrever um livro, quando você vai, sei lá, fazer uma novela, né, você usa essas técnicas para quê? Para capturar a atenção das pessoas, para deixar as pessoas vidradas naquilo, né, para segurar a atenção das pessoas por mais um episódio, mais uma página, etc. E para engajar essas pessoas. Tá? Então, o storytelling é basicamente isso. O mundo corporativo aprendeu o que é storytelling de uns 15 anos para cá. Né? E eu venho nesse movimento aí, não de 15, mas talvez de 12 anos para cá, ajudando a levar esse conjunto de técnicas que é lá de uma área do entretenimento para outras áreas, né? Foi assim, inclusive, que a gente acabou se conhecendo. Agora, sobre a questão do erro no storytelling, eu diria que não existe história sem erro, né? Porque as histórias, na verdade, são uma reprodução da vida. E, putz, como é que a gente vive, né? A gente tenta um negócio novo, vem um novo objetivo na nossa vida. Aí a gente tenta, a gente erra, a gente aprende e a gente evolui com isso. Então, no fundo, eu simplifiquei um pouco aqui, mas se você pegar qualquer história, a sua série preferida, a sua novela, seu livro, sua biografia, tá? Pode ser história real ou ficcional, tanto faz. Mas se você pegar qualquer história, você vai ver que ela é sempre contada nessa sequência. No fundo, uma história é alguém aprendendo e evoluindo com seus próprios erros. Eu gosto dessa contribuição que você traz, porque ela me chama atenção para uma reflexão que eu tive nessa semana de um posicionamento de um palestrante que está em muita ascensão, tanto na questão desses cursos online, que está uma febre gigantesca, onde uma repórter virou para ele e falou assim: Bruno, você dá aula há muito tempo, você é uma pessoa que escreveu vários livros e do nada você tá com esse sucesso todo. E aí ele olhou para ela e falou, do nada, Bruno, quando o sonho vira realidade, só para contextualizar, quais foram os do nada da sua vida? Cara, essa é uma ótima pergunta. Você sabe que eu tenho vários amigos, né, ou conhecidos e tal, que me fazem perguntas mais ou menos semelhantes. A pergunta normalmente é assim: Bruno, pô, eu quero dar aula que nem você, eu quero dar palestra, eu quero viver fora de uma empresa e sei lá, e viver em torno desse assunto que nem você faz. Como é que você faz? E eu começo falando assim: olha, bom, primeiro você tem que ter uma trajetória aí de uns 12 anos, que é a minha trajetória. Aí você vai começar a colher esse tipo de coisa. E sabe o que é o mais engraçado, Gabriel? É que 99% das pessoas desistem exatamente nessa resposta, né? Não tem do nada. Claro, algumas pessoas dão muita sorte, né? Mas o que tem é um trabalho consistente, né? Um trabalho de formiguinha, que as coisas vão acontecendo. Então, vou dar um exemplo. Agora aqui a gente está conversando. Devem ter pessoas que não me conheciam, que são seus seguidores e que estão me vendo. Talvez tenha uma pessoa aqui que goste muito do que eu estou falando. Talvez essa pessoa me chame amanhã para fazer um trabalho na empresa dela, que vai gerar um outro contato, que vai gerar um outro trabalho. É assim, é formiguinha. Agora, é claro que, sei lá, às vezes você dá uns golpes de sorte, né?
Pode ser que o CEO de uma grande empresa está me assistindo agora e, porra, eu vou ganhar muito dinheiro porque ele vai me levar para a empresa dele, vai fazer uma série de projetos e tal. Ou pode ser que, sei lá, uma jornalista de uma TV esteja me vendo agora e me chame amanhã para aparecer na TV, e é claro que essas coisas às vezes representam um grande salto, mas você não pode contar com isso, né? Você não pode contar com aquele 1% dos casos da pessoa que vem do nada, porque a verdade é que a maioria não vem do nada. A maioria tem uma estrada aí, né? Exatamente. Eu acredito que o que nós fazemos em silêncio durante anos, nós seremos reconhecidos mais cedo ou mais tarde. E, Bruno, eu gostaria de contar um fato que aconteceu comigo que envolve você e o Paulo. Opa! Eu tive o privilégio de ser mentorado por vocês, ter a instrução de comunicação, e a comunicação é muito importante para mim. Eu conheço várias pessoas que me ajudam nessa trajetória, e quando o nosso amigo em comum, Alex, sugeriu que nós nos conhecêssemos e fizéssemos esse trabalho, eu fui. A única coisa que ele falou foi: Gabriel, vai com o coração aberto. E eu fui com o coração aberto, e quando eu cheguei lá no sábado pela manhã, eu lembro o Paulo falando: vocês apresentarão agora, criarão essa estrutura conforme vocês receberam o e-mail. E eu não sei por que cargas d'água, eu não olhei e-mail, eu não vi nada. Eu parei e falei: meu Deus, eu vou precisar improvisar. E na hora de realizar a apresentação, na hora de criar a minha narrativa, o meu recorte de vida, eu lembro de uma coisa que você me falou que me segue até hoje. Gabriel, você tem uma comunicação natural. Se você estruturar e falar de um assunto por vez, você conseguirá uma boa comunicação. Agora, quem quer falar de 20 assuntos de uma vez só, acaba falando de nenhum. Para você, direto e reto, o que faz uma pessoa conseguir se comunicar com fluidez? Acho que são várias coisas, mas cara de pau, né? Acho que isso é importante. Não ter medo de tomar não, de ser ridicularizado, de ser cancelado, né? Acho que não pode ter medo dessas coisas. E aprender a comunicar com clareza. Eu acho que uma coisa importante é você sempre pensar assim: olha, você está falando com a sua avó. Né? Como é que você explica o que você faz para a sua avó? Como é que você explica aquele projeto cheio de coisas técnicas para a sua avó? Como é que você explica a sua ideia para a sua avó? Né? Claro, alguém pode ter aqui uma avó que sei lá, ganha um prêmio Nobel de Física, mas não é dessa avó que eu estou falando, né? Eu estou falando daquela vovozinha, né, das antigas e tal, que você tem que, né, explicar com mais carinho, que você tem que explicar de um jeito mais simplificado. Para essa avó que eu estou falando. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas têm uma dificuldade de entender que comunicação não é sobre você, é sobre o outro, né? Não é sobre o que você entende do assunto, é sobre o que o outro vai absorver do assunto. E isso eu tive que aprender meio na marra desde cedo, porque eu me aventurei, sei lá, pelo menos 12 anos, de começar a falar sobre um assunto que era de uma outra área, né? Então, na hora de fazer essa tradução, não adianta chegar lá e começar a jogar um monte de termo técnico que só roteirista entende. Ninguém vai se relacionar com esse assunto, né? Então, eu preciso sempre pensar que todos os meus alunos são a minha avó. Aproveitando para criar um gancho com a sua contribuição, que eu gosto muito de deixar a comunicação mais clara possível, convido a você que está nos acompanhando, se tiver alguma pergunta, alguma reflexão, tiver alguma curiosidade, aqui na parte inferior tem uma interrogação. Envia para nós, participa com a gente dessa conversa. Bruno, eu gostaria de conhecer um pouco mais de você, coisas que talvez não tenha nos seus posts, com aquele tempero, aquela pimenta. A primeira dúvida que eu tenho: qual era o sonho do garoto Bruno? O primeiro sonho do garoto Bruno foi ser experimentador da fábrica de Coca-Cola. Eu gostava tanto de Coca-Cola que eu queria ser tipo um sommelier assim, de Coca-Cola. Esse foi o primeiro sonho. Obviamente ele não se concretizou,
Né? Nada contra a Coca, adoro, tomo e tal, mas não se concretizou. Agora, fora isso, é que vai parecer resposta corporativa, sabe? Vai parecer que eu estou tentando encaixar o que eu faço nas respostas, mas eu sempre gostei muito de contar histórias, de imaginar coisas, assim, esse sempre foi meu drive. Desde muito pequenininho eu gostava de dobrar uma folha de sulfite e começar a escrever revista, como se eu estivesse fazendo uma revista, né? Eu bolava as propagandas no meio dessa revista, assim, eu sempre fui uma criança ultra imaginativa. Quem me conhece um pouco melhor diz que eu sou que nem aquele desenho fantástico Mundo de Bob, sabe? Minha cabeça tá sempre vivendo outras coisas. Então meu sonho foi poder viver disso, né? E, putz, eu sou muito feliz porque de uma forma ou de outra eu consegui viver disso. Muito obrigado, porque é uma curiosidade que eu tinha. Eu tenho aprendido, Bruno, que nada é uma coisa só, que todas as nossas experiências, elas vêm para contribuir com a nossa trajetória, o nosso contexto. E eu, nessa nova pegada profissional que eu estou, como gestor estratégico, contribuindo com as pessoas, algo que me chama muita atenção mesmo, é que o resultado ele é só uma consequência. E que algumas pessoas olham para a comunicação, algumas pessoas elas olham para o marketing de influência ou para palestras como uma atividade meio, como eu estou aqui por causa do resultado. Eu tenho aprendido que existe uma chance maior das oportunidades, né, os do nada da vida acontecerem quando nós vamos atrás dessas oportunidades. Quais são os riscos? Você que acompanha muitos profissionais, assessora muitos profissionais, de pessoas que elas entram numa profissão simplesmente pelo reconhecimento e não por um propósito. Olha, isso acontece bastante, né? E não só com pessoa física, com pessoa jurídica também, né? Eu costumo dizer que existem muitas pessoas jurídicas que nasceram no Excel, né? Não tem um sonho de um criador, não tem nada. Alguém abriu o Excel, fez uma planilha, a empresa nasceu. É verdade. Assim, eu não tenho nada contra isso, tá? Enfim, pode acontecer, essas empresas até podem ter sucesso, muitas têm. Mas eu acho que é uma existência muito sem graça, né? Sem sal. Eu vou te contar uma coisa. Quando eu estava num outro momento da minha vida e eu estava eventualmente procurava emprego, ia em entrevistas, né? Fazer esse tipo de coisa. Eu sempre chegava. A primeira coisa que eu perguntava era: mas por que essa empresa tem esse nome? E eu me sentia muito mal, assim, quando a pessoa não sabia me explicar, sabe? Ou quando era um nome totalmente aleatório. Porque tem umas empresas que tem isso, né? A empresa chama AX40. Por quê? Sei lá, porque uma numeróloga disse, não tem nenhum significado. Pode parecer muito bobagem, tá? Pode parecer muito preciosismo da minha parte, pode parecer até um pouco de babaquice. Mas se o cara não conseguia me explicar, não conseguia me contar uma história interessante do nome daquela empresa, sabe, minha energia já baixava. Eu olhava e falava, putz, será que eu quero? Né? E quando a gente pensa em pessoa física, é um pouco a mesma coisa. Assim, eu conheço algumas pessoas que não têm paixão nenhuma. Até sou amigo de algumas delas, né? Mas, sei lá, eu não consigo entender. Não é como minha cabeça funciona, sabe? Claro que tem pessoas que não conseguem viver das suas paixões e vão viver de outras coisas. Normal, né? A vida é assim mesmo. Mas a pessoa que não tem paixão nenhuma, para mim é quase alguém sem alma, sabe? E eu vejo isso, eu vejo pessoas que querem ser palestrantes, querem ser influenciadoras. Ok, algumas dão certo, assim. Mas eu não conseguiria viver. Quando eu olho para essas pessoas, eu não enxergo a alma delas, não. Forte isso, hein? Eu tenho recebido aqui algumas mensagens e conforme eu conseguir encaixar, eu vou trazendo para nós construirmos juntos. A Thaís Custódio, deixar aqui um abraço para ela, trouxe: Gabriel, o que te faz fluir? Para mim, potencializar as pessoas com a trajetória delas. Contribuir. Para mim, o meu grande propósito de vida é compartilhar momentos,
reflexões, ideias, criar canais, fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Nossa, Bruno, vamos fazer principalmente de uma forma fluida, de uma forma organizada, que é um desafio, porque eu gostava muito de fazer e hoje estou me puxando para organizar. Bruno, a Maria, que diz que te acompanha há muito tempo, ela traz uma pergunta que eu acho que a pessoa mais preparada para responder é você mesmo. O que faz um roteiro fluir? Ah, é a Maria Pink, lá de Floripa. Floripa, se não me engano, mas ela é de Santa Catarina, isso eu tenho certeza. Ela estava na minha última live, inclusive, fazendo perguntas. Obrigado pelo carinho, Maria. O que faz um roteiro fluir? Emoção e conflito. Né? Tem que ter emoção e tem que ter um bom conflito. Tem que ter perrengue. É isso que faz um roteiro fluir. Espero ter com essa informação, Maria, ter respondido a sua pergunta, vinda do Bruno. O Sávio, ele disse que está diretamente de Sydney, da Austrália. Um abraço para ele. E nós recebemos aqui uma pergunta que eu acho que é alguém que você conhece. O Paulo. Você achou que seria escritor? Não, engraçado, eu nunca achei que eu seria escritor. Eu até achava que eu ia ser roteirista de cinema, isso passou pela minha cabeça algumas vezes, já roteirizei curtas-metragens, já fiz coisas assim, de uma certa forma posso dizer que eu sou, então. Mas escritor é engraçado, né? Porque para mim as histórias sempre funcionaram de uma maneira ou oral, tipo minha avó, né? Enfim, me contando histórias, ou com a imagem, né? Indo no cinema, que foi meio que uma das heranças que meu pai me deixou, a paixão dele por cinema. Agora, eu nunca fui muito apegado à letra escrita, né? Embora eu esteja para lançar um conto aí, isso é uma novidade, tá? Enfim, acompanhe minhas redes, vai ser lançado na Amazon muito em breve. Mas assim, demorou muito para eu me enxergar como escritor. Engraçado. Espero que essa resposta tenha ido direto lá para o Paulo, embora ele deve conhecer bem. Como que você conheceu o Paulo? Como que vocês se aproximaram e criaram essa parceria? Putz, essa é uma história muito engraçada. A gente se conheceu pelo Facebook, num grupo que existia ainda existe, na verdade, mas está meio morto. Era um grupo sobre storytelling, que tinham milhares de pessoas ali. E aí a gente estava no meio de uma discussão, eu discordei de um negócio do Paulo, e a gente ficou discutindo e tal, mas discutindo de uma maneira bastante civilizada, né? E a partir daí, um começou a seguir o outro, né? E de vez em quando a gente trocava umas mensagens, uns inbox ali e tal. Demorou alguns anos para que a gente resolvesse se encontrar. E a gente foi comer um japonês, né? Na época que dava para se encontrar. E dali começou a surgir o assunto do curso. E aí tem uma história engraçada, né? O Paulo falou assim: Bruno, a gente precisa fazer um curso que misture o que eu faço com o que você faz. Para quem está assistindo aí, o que o Paulo faz? Ele é preparador de palestrantes, tá? E eu sou o cara do storytelling. Então ele falou assim: a gente precisa misturar essas duas coisas. Então eu falei: puta, precisa, legal a ideia. Vamos, né? Um dia. Porque eu tava cheio de coisa para fazer, não, sei lá. Não achava que era o momento, não acreditava tanto assim nessa ideia. Mas o Paulo, graças a Deus, foi insistindo. Meses depois o curso saiu, esse curso que você fez. E foi um sucesso desde a primeira edição. E, puta, foi uma parceria que mudou minha vida. O que volta a uma das primeiras perguntas que você me fez, né? Olha de novo como as coisas vêm do nada. Algumas coisas vêm do nada mesmo, né? Porra, eu conheço um cara numa discussão de grupo de Facebook, desse tipo que normalmente um bloqueia o outro e depois nunca ninguém mais se vê. A gente continua se seguindo, a gente vai almoçar um dia, isso vira uma conversa, vira um projeto, né? E anos depois, porra, isso vira uma sociedade e minha vida mudou completamente. O que poderia ter sido um cancelamento virou uma parceria. Pois é, exatamente. E que tem a ver com aquela pergunta que você vai me fazer que eu não sabia o que era, né? Exatamente. Utilizaremos ela daqui a pouco. Utilizei aqui um olhar que o Bruno
Olha outro Bruno, só que esse é o Forte Bruno, um colega que eu tenho. O que você acha da frase? Você tem que fazer algo que dá dinheiro e não o que você gosta. Conta pra gente. Bruno, eu vou tomar a liberdade de criar uma reflexão, depois eu passo a bola para você, pode ser? Pode. Eu gosto muito de um livro, de uma marca que eu sou fã, que o autor fala que rebeldes têm asas. E se nós entramos num negócio só por dinheiro, a chance de nós ficarmos pobres ou de dinheiro ou de espírito é muito grande. Sem falso romantismo. Cada um tem o seu porquê, cada um tem o seu motivo. Há quem diga que nós temos dois grandes momentos na vida: quando nós nascemos e quando nós descobrimos o porquê nascemos. Qual é o nosso motivo de fazer o que tem que ser feito? Esses são os meus olhares, as minhas reflexões. Quais são as suas, Bruno? Eu acho que ganhar dinheiro é importante. A gente vive num mundo que precisa disso, né? Gostem vocês ou não, estamos aqui no meio do capitalismo. As pessoas precisam pagar boleto, se sustentar. Eu acho que faz parte, não adianta falar que não faz. Mas o que eu diria aí é que as pessoas precisam encontrar um meio termo entre o sonho e o boleto, né? Eu vou até contar uma história aqui pessoal. Houve um momento da minha vida que eu trabalhava em agência de comunicação e eu sempre gostei de cinema, porque, enfim, por todos os motivos aqui que eu já falei. E um dia eu falei assim, tá, eu vou estudar roteiro de cinema, quem sabe eu vou ser roteirista um dia, por que não, né? Eu comecei a estudar roteiro de cinema e tal, não sei o quê, comecei a achar super legal. Só que a verdade é que eu ia gastar muita energia mudando de profissão, de ser publicitário para ser roteirista. Puta, eu teria que começar meio que do zero, eu teria que conhecer gente de outra indústria, enfim, seria possível? Seria, conheço gente que fez isso. Mas ia ser difícil, né? E aí o que eu vi? Eu encontrei um meio termo entre essas duas coisas, porque eu estava estudando um negócio e olhei e falei assim, pô, peraí, esse negócio se encaixa com o que eu já estou trabalhando. Né? Eu não preciso mudar totalmente minha vida para fazer isso que eu quero fazer. E foi assim que eu comecei a fazer essa ponte entre o storytelling e o mundo corporativo, né? Hoje, depois de 12 anos, eu estou num momento em que eu posso ser roteirista. Eu já escrevi curta, já filmei curta. 15 minutos atrás, eu e o Paulo, a gente estava numa reunião remota com um cara aí de um estúdio, conversando sobre projetos disso. Mas eu fiz a melhor opção para minha carreira? Não sei, mas eu fiz a mais suave, né? Eu fiquei com um pé no sonho e um pé na realidade. Eu acho que num mundo de extremos, né, você ser moderado é um bom conselho, sabe? Eu trago uma grande reflexão, que é o prato cheio, que quando eu enviei para você, e você virou para mim e falou, Gabriel, eu preciso entender um pouco mais o que é essa pergunta, para nós criarmos um caminho legal lá na live. Eu tenho pesquisado muito sobre inteligência relacional, tenho utilizado isso até com um segmento profissional, que as empresas hoje elas criam esse fit cultural para ver se tem esse alinhamento, para ver se vale a pena, porque eu acredito que as parcerias, os relacionamentos, eles acontecem sim pelas competências que nós desenvolvemos na vida, e até as pessoas elas são admitidas por essas competências chamadas hard skills. Só que, infelizmente, as pessoas perdem relações, elas perdem o trabalho pela falta de adaptabilidade, que são as soft skills, essa inteligência relacional. E eu tenho visto uma chuva de solicitações de avaliações do LinkedIn, me indica, poxa, como eu posso fazer isso? Quebra esse galho. E aí foi aí que eu comecei a buscar a força dessa inteligência relacional, esse esforço coletivo. Para você, Bruno, o que vem a ser uma inteligência relacional em épocas de redes sociais, em época que cada vez mais esse retângulozinho aqui, esse aparelho tem conectado tanto as pessoas? Deixa eu responder. Eu vou responder da forma mais honesta que eu puder, tá, Gabriel? Claro. Quando é que as pessoas criam relacionamentos realmente duradouros? Quando elas se fodem juntas. Vem de dentro. Não é isso. Porque pensa assim, quais são as melhores amizades que você tem?
é com gente que você conheceu em épocas que estava todo mundo se fudendo e estava todo mundo junto. É no colégio, estava todo mundo, sei lá, tentando passar de prova, sobreviver a bullying, enfim, colégio é sempre, né, uma época que as pessoas se fodem de um jeito ou de outro. É na faculdade, quando está todo mundo descobrindo a vida e, enfim, vivendo uma série de emoções ali da vida adulta pela primeira vez. É nos trabalhos que você já fez, né, nos projetos que você teve que madrugar para, enfim, para fazer lá um negócio ficar de pé. E aí, assim, como é que eu construo relacionamentos? Me interessando pelas pessoas, me interessando pelos problemas das pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Não é só se interessar pelo que a pessoa tem de bom, pelo cargo dela, pelo que ela faz, pela faculdade que ela estudou. Claro, tudo isso é muito legal. Mas assim, como é que você pode ajudar a pessoa a ela se fuder menos? É assim que... Porque a vida, né, é uma fudelança atrás da outra, vamos falar a verdade. Não sei nem se eu posso falar palavrão aqui, mas agora eu já falo. Em dias de chuva a praia tá vazia, né? Pois não, e a gente tá no meio de uma pandemia, né? Porra, então 2020 é o ano de se fuder, né? Então, assim, você conhece alguém, legal, como é que você constrói networking? Ajuda essa pessoa a se fuder menos. A pessoa vai ser eternamente grata a você. Ela nunca vai deixar de te responder um WhatsApp, né? E uma coisa que eu aprendi nessa pandemia é que eu tenho um networking riquíssimo, que eu nem sabia. Mas é porque é isso, eu já tomei muita cerveja com um amigo e, enfim, que queria desabafar. Já vivi muita coisa com muita gente, né? Já tentei ajudar da melhor forma que eu podia um monte de gente. É aí que você descobre também quem não presta, né? Porque às vezes você ajuda a pessoa e na hora que você precisa, tal, né? Mas para isso existe o bloco. Mas a inteligência relacional é isso, é ajudar o outro a se fuder menos. Eu fiquei pensando muito tempo nessa resposta, viu? Gosto muito da sua sinceridade, porque é verdade. Os relacionamentos, o networking, a mudança não dá em árvore e não vende em atacado, né? Eu sinto que, às vezes, a pessoa se empolga pela quantidade de seguidores que tem no Instagram, a quantidade de likes que recebe. E eu lembro um dia, Bruno, que eu recebi um feedback seu que me deixou muito feliz, porque nós somos seres humanos e os feedbacks, eles são, para mim, como os grandes pontos cegos, tanto para possibilitar, como para ser um ponto de atenção. Eu fiz um vídeo falando sobre a importância do LinkedIn em algumas áreas específicas. Eu que estou há mais de 16 anos nessa questão do audiovisual, com modelos, com atores, tenho muitos amigos atletas, e eu acredito que só a aparência ela não vai manter alguns empregos como mantinha antigamente. E você enviou uma mensagem que me deixou muito feliz. Então, para mim, a inteligência relacional também é nós compreendermos a trajetória do outro e do que pode ser mudado, né? Sim, completamente, completamente. Isso, se interessar pelo ser humano eu acho que é muito importante, sabe? É você realmente querer saber, tipo, pô, quem você é, de onde você veio, por que você fez o que você fez, né? Vou falar uma coisa, sempre que eu vou numa reunião de negócios, claro que tem reuniões e reuniões, né? Eu não vou fazer isso naquela reunião que tem 20 pessoas numa sala. Mas sempre que eu vou num papo com uma, duas pessoas, eu levo a conversa para o mais pessoal possível, porque é o que me interessa. Eu quero saber quem é, eu não quero ficar no papinho corporativo, não. Quero saber quem é aquela pessoa, de onde ela veio, se ela tinha um pai legal ou não, o que ela gostava desde criança. É isso que me interessa nas pessoas, né? E é assim que eu crio um network incrível. Sensacional, a nossa conversa está tão fluida, tão gostosa, que a gente está chegando nos minutos finais. Eu agradeço muito a você por ter disponibilizado o seu tempo nesse dia corrido. Para nós finalizarmos, eu gosto de criar esse momento papum, esse momento papo de progresso, com perguntas curtas, com respostas objetivas. Bruno, para você, o que é propósito?
que é propósito é ter um motivo para levantar da cama todo dia. Qual é a importância do storytelling? Storytelling é tão importante quanto respirar oxigênio. A gente é uma espécie que vive de histórias. Para você, o que significa a prática do cancelamento nos tempos atuais? É uma bobagem de gente mimada, mas pior do que quem cancela é quem fica pedindo desculpas por ser cancelado. Agora eu vou ser cancelado. Aproveitando um post seu no início, histórias de quarentena, já que você gosta de histórias. Time não é muita coisa, mas é quase tudo. Mais ou menos nisso. O que significa? Como é que é? Eu lembro um post que você falou sobre a vinda da CNN e você falou que time não era muita coisa, mas significava muita coisa. Alguma coisa assim. Ah, sim, sim. Eu fiz esse post, eu lembro desse post, eu nem lembro exatamente por quê, mas eu lembro o que eu tinha na cabeça, né? Putz, assim, eu já perdi muitas oportunidades na vida porque eu não respondi no tempo certo, né? E é isso, timing é tudo. Às vezes a pessoa te pede um negócio, você demorou 3, 4 dias para responder, já foi, o bonde já passou. A vontade da pessoa já mudou, já veio alguém no seu lugar. Então, assim, aproveita as oportunidades com o timing certo. Eu gosto de uma reflexão que vai no seu tempo, mas não perca tempo. E já aproveitando para trazer um gancho para uma das últimas perguntas. Você prefere estar no front, trazendo as suas histórias, as suas narrativas, ou prefere estar na estratégia? Putz, ótima pergunta. Eu não sei, eu gosto de jogar nos dois campos. Uma coisa engraçada é que assim, eu realmente gosto de trabalhar para os meus clientes. Eu gosto de assim, criar histórias para os outros, né? Nesse sentido, eu sou um pouco diferente do artista tradicional. O artista tradicional é aquele cara que fala, não, eu só quero minhas histórias autorais e tal, porque se não vier de dentro de mim, não é artisticamente bom o suficiente e tal. Assim, em 95% dos casos, eu tenho maior tesão em criar histórias para os outros. Eu acho que dá para você buscar algo, dá para você colocar algo de dentro de você nas histórias dos outros. E aí o melhor é que é com o dinheiro dos outros. Então, é um jeito de deixar suas sementes no mundo sem muito risco. Ô Bruno, que história é essa de projeto Avatar? Que doideira é essa sua e do Paulo? O que é isso, cara? Cara, imagina o seguinte. A gente vive num momento... Isso tem muito a ver com o papo lá do LinkedIn que você estava falando. Me engasguei com água. Mas a gente vive com... Essas coisas acontecem em live, né? Mas é melhor do que o meu cachorro entrando aqui e mijando no meu pé. Já aconteceu uma vez também. Passar alguém pelado atrás. No último. Normal. Mas, olha só, a gente vive num momento em que, desenvolver sua presença pública, sobretudo no meio digital, é cada vez mais importante, né? Então, imagina assim, se você é um médico, se você é um advogado, se você é um freelancer, se você é um profissional liberal, você tem que ter sua presença desenvolvida no meio digital, senão as pessoas não te acham. Se você é um empreendedor, mesmo que você tenha uma empresa grande por trás, né, o seu nome, quem você é, alavanca a sua empresa. A gente vê isso muito com a XP, por exemplo, né? Hoje a XP, que é uma empresa gigantesca, é muito alavancada em cima da história do dono. Mesmo que você seja um funcionário tradicional, CLT, as empresas têm trabalhado muito na imagem dos próprios funcionários, né? Então eu e o Paulo, acho que foi no ano passado, foi no ano passado, uma grande multinacional chamou a gente para desenvolver um curso que era justamente como é que os funcionários daquela empresa se desenvolviam suas próprias presenças digitais
para levar o nome da empresa junto, né? Então, olha como é um raciocínio sofisticado aqui. Que ao invés de eu ficar falando sobre mim, eu vou pegar as pessoas que trabalham aqui e elas vão falar sobre mim, do jeito delas, né? Com o viés de cada um dos funcionários. E foi justamente nessa demanda que nasceu o Avatar, né? Então, o Avatar nasceu para essa empresa e a gente olhou e falou assim, pô, isso ficou tão incrível que vamos levar isso para o público aberto, vamos levar isso para quem quiser, porque tem uma demanda enorme para isso, né? Então, o Avatar tem a ver com isso, com desenvolver, é um curso, né, que vai começar segunda que vem, ainda tem ingressos à venda, tá? É só ir no nosso site, storytalks.com.br, vocês vão encontrar lá, ou buscar aqui na bio do meu, no link que está na bio do meu Instagram. Então, é um curso que vai ensinar as pessoas a tomarem as melhores decisões possíveis, né, a refletirem para dentro delas mesmas, para entenderem como elas se projetam no meio digital. Não é um curso sobre ganhar likes, não é um curso sobre ser famoso na internet, inclusive porque você pode ser uma pessoa super low profile, mas muito relevante num nicho, por exemplo, né? Bruno, a última pergunta, desde já deixo o meu grande agradecimento, meu grande abraço para você, mando um abraço também para o Paulo, aproveitando. O que é uma boa resenha? E antes de você trazer a sua reflexão, seus olhares, gostaria que você também já se despedisse nos nossos instantes finais dessa live tão gostosa que fluiu, potente, cheia de tempero. Olha, fluiu mesmo, e eu quero te fazer um elogio aqui. Suas lives parecem um pouco com aquele programa Provocações, você já deve ter visto, né? Que o Abu Janra e agora o Marcelo Taz pegou esse fardo. Nossa, que honra! Porque essas perguntas são provocativas, né? E quanto mais provocativas as perguntas, mais eu me sinto à vontade para falar o que eu penso aqui. Foi uma live muito pouco corporativa nesse sentido e é muito gostoso de participar. Espero que as pessoas tenham gostado e não me cancelem aí, porque eu respondi aqui com o coração. Agora, isso tem a ver, inclusive, com a resposta, né, com a questão da resenha, né? O que é uma boa resenha? Porra, uma boa resenha é uma resenha onde as pessoas falam com coragem sobre os momentos em que elas se fuderam na vida. Essa é uma boa conversa. Quando eu converso com alguém, eu quero saber assim, cara, e aí? Onde você já se fudeu e o que você aprendeu com isso? Que, no fundo, tem a ver tudo com histórias, né? Histórias são isso. Sensacional. Muito obrigado, Bruno. Até a próxima e a gente se fala. Até mais. Até mais. Não me cancelem. Ai, meu Deus. Opa. Eu agradeço. Estou me recompondo aqui nessa noite quente por todas e todos que aqui estão. Há quem diga que existem muitos caminhos para o fracasso. Eu reflito em 3, pelo menos. Não falar o que se sabe. Você não precisa saber tudo para contar tudo que você já sabe, que você já viveu, que você já conhece. Não buscar a prática do que se ensina e não perguntar o que se ignora. O objetivo principal, o propósito desses encontros, dessas trocas, é exatamente isso. Criar bons momentos, boas reflexões, boas risadas. Fico feliz pelo o que nós desenvolvemos aqui no 4º episódio do Que Te Faz Fluir. Semana que vem será maravilhosa, será com a Renata. Ela tem um projeto lindo da Universality que vai trazer vários olhares sobre propósito. E você já parou para pensar sobre propósito? Semana que vem, quinta-feira, 20 horas. Meu muito obrigado. Até mais.